Fala galera, tudo certo? Aqui é Gustavo Calete falando, sou professor e empreendedor contábil e aqui estamos com o primeiro vídeo de 2021, né? Vamos espalhar a contabilidade. Usa esse canal aqui pra gente conversar sobre contabilidade, pra gente debater sobre contabilidade, pra gente aprender e dividir tudo que envolve contabilidade e principalmente empreendedorismo contábil. Como que a gente pode ser um contador empreendedor melhor? Perdão. Como é que a gente consegue atender mais pessoas, atender melhor as pessoas? Como é que a gente consegue buscar conhecimento que nos dê tranquilidade, que nos dê serenidade? E a ideia desse canal é produzir conteúdo, é fazer com que tu, que está começando na carreira contábil, tenha mais cancha. Escute coisas do dia a dia, entenda como é que funciona a relação cliente-contador, cliente-contadora, para que quando as situações acontecerem contigo, tu já tenha ouvido falar, tu não seja novato naquilo, apesar de estar pouco tempo no mercado de trabalho. Então vamos lá, e eu vou começar esse vídeo de hoje com uma história. Eu não sei se é uma história ou uma história, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas enfim, o meu pai sempre me contou essa história, quando na minha adolescência ali e tal, sobre trabalho, quando a gente conversava sobre isso, em algumas situações ele sempre relembrava dessa história. Talvez eu já tenha ouvido em algum curso motivacional, em algum curso de gestão, de administração, mas é sempre bom lembrar. Bom, existia uma empresa que fabricava pasta de dente e essa empresa estava com um problema de que ao embalar as caixas, ao embalar os packs de pasta de dente, então imagina lá, cada pacote de pasta de dente iam 20 unidades. Estavam acontecendo várias reclamações dos seus clientes que das 20 unidades que estavam ali no pack, 3 ou 4 vinham sem a pasta de dente dentro da caixinha. Então, tem o tubo da pasta de dente, ela vai normalmente, né, ela vinha numa esteira, a esteira fabricava a pasta de dente, em outra parte do processo o tubo entrava na caixinha, era lacrado, e aí no final, a cada 20, o operador puxava, embalava e botava na expedição e chegava para o cliente. Aí o cara comprou 100 pastas de dente, chegavam lá para ele, cada pack ele abria, 2, 3 não tinham, estava vazia a caixinha. Aí a empresa foram atrás, uma baita de uma pesquisa, e compraram uma máquina importada de milhares de dólares. Uma máquina que conseguia sentir o peso da caixa e ia com algumas, né, a partir do momento que ela sentisse, tinha um sensor na esteira em tal lugar, e aí um pouquinho depois, antes de chegar no pack, ela bipava, né, e o funcionário só retirava. Ela avisava, ó, essa caixinha aqui, ela fazia um furo na caixa de papelão, ela sentia que aquela ali estava muito leve, e ela furava o papelão ia fora, mas não desagradava o cliente. Só que até fazer essa máquina funcionar, foram dias de instalação. A equipe da empresa que vendeu a máquina estava ali instalando e configurando e não dava certo. E aí, um velho operador, né, o cara trabalhava lá há anos cuidando disso, olhando a produção, enfim, ele ficava num setor muito próximo desse que chegava no pack. Ele via as pastas de dente passarem ali, já embaladas nas caixinhas, prontas para ir para os packs. E aí ele perguntou o que estava acontecendo, né? O diretor da empresa disse para ele, não, a gente comprou uma máquina de tantos mil dólares que vai identificar quais caixas estão vazias e quais não estão. E aí a gente descarta aquele papelão ali, começa de novo, não vai ter problema mais com o cliente, isso vai resolver todos os problemas, mas a gente está com uma dificuldade de configurar isso aqui. E aí o cara, o operador lá, acostumado, tá lá todos os dias, está lá há anos fazendo isso, olhou pro diretor da fábrica e disse para ele, por que tu não me perguntou sobre isso? O diretor espantado, né, com uma certa audácia do operador, respondeu para ele, bom, a gente teve a relação, ainda foi educado, assim, né, manteve, pensou, bom, vou dizer para ele o que está acontecendo. Os clientes reclamaram e a gente foi atrás de uma solução. E aí o operador disse, pois é, se eu tivesse ficado sabendo disso, eu daria a ideia de ligar um ventilador do lado da esteira.
o ventilador com força suficiente para empurrar para fora da esteira a caixinha de papelão vazia, mas não conseguiria mexer a caixinha de papelão que tem tubo de pasta de dente. Resumo da ópera. Quem está no dia a dia sabe muito mais, tem muito mais condições de resolver problemas com muito menos energia e muito menos gastos, no caso. Pensa com quantos ventiladores a empresa poderia comprar com $1.000. E ela gastou, né, nessa história aí que a gente escuta, ela gastou milhares de dólares. Enfim, a solução do ventilador foi efetivada e até hoje não se perde mais, não se chateia mais o cliente, mas também não se bota fora o papelão. Ou seja, a solução que o operador trouxe, por estar o dia a dia ali colado naquilo ali, entendendo o processo todo, é que foi muito mais barata e muito menos custosa no sentido de não perder, porque a máquina nova furaria a caixinha. Então, talvez já escutou essa história, talvez não, mas por que eu tô falando disso? Por que eu trouxe essa história pro nosso vídeo de hoje? Porque não adianta a gente tentar colocar alguém para resolver um problema, sendo que essa pessoa não conhece o dia a dia das coisas, o mecanismo das coisas. Ah, Calete, mas o cara é especialista em máquina de inspeção, em máquina... Sim, a empresa que vendeu essa máquina, esse aparelho para detectar, ela não está errada, é feita disso. Mas a principal falha que ela teve, eu vejo, ela não analisou bem o cliente. Ela ofereceu o produto dela, que a princípio funciona, mas ela não analisou se aquilo ali realmente serviria para aquele cliente naquela determinada situação. E claro, daqui a pouco tu tá pensando assim, Calete, mas ela tem que vender azar do cara que não... Ok, só que só vendeu uma vez. Daqui a pouco, dependendo do tempo, o cara conseguiu devolver. E isso acontece muito em contabilidade. A resposta que o vídeo de hoje vai te trazer é: que perguntas fazer quando alguém te procura e te diz: contador, contadora, eu quero abrir uma empresa. Como assim, Galete? Que perguntas tu vai fazer? É ele que vai te perguntar? Não. Se tu já passou por essa situação, tu já sentiu que o empresário, ou o futuro empresário, ele tem a ideia, ele tem a vontade, a necessidade, o dinheiro, enfim, tá? Ele pensa, quero abrir uma empresa, e ele pesquisa alguma coisa, né? Hoje em dia as pesquisas acontecem, ele pesquisa se precisa contador, pode ter certeza disso. Ah, mas é MEI. Bom, ele pesquisa se precisa contador, ou se ele está com muita preguiça, ele vai direto no contador e diz assim, olha, eu tenho a ideia de comprar um pão, maionese, alface, tomate, uma carne, colocar tudo isso junto e vender hambúrguer. Essa é a ideia dele. Eu vou gastar R$15 e vender por 25, vai dar certo, o cara paga a taxa de entrega e tudo certo. Posso fazer isso assim, assim, assado. Só que tudo mais, todo o resto, depois que ele fala isso, ele não sabe mais nada. E ele não sabe nem o que te perguntar. Ontem eu tive uma reunião online com 2 sócios de uma nova empresa, duas pessoas que decidiram ser sócios de uma empresa que vão abrir. E a reunião, ao meu ver, era para eu queria saber a ideia deles. Eu queria saber, tá, mas eu sei que é uma empresa de serviços, né, de serviços de consultoria, tá, vou chutar lá. Mas como é que vocês vão prestar essa consultoria? Para quem vocês vão prestar? Eu fiz 2 perguntas e eles responderam, olha, a nossa consultoria é consultoria de qualidade, nós vamos prestar para empresas pequenas e médias, assim, assado, a gente já tem alguns contatos, alguns clientes em potencial. Ok. E acabou, ele não tinha mais o que me falar. Depois que ele me contou a ideia, o que ele falou foi assim, ó, Calete, agora me conta como é que vai acontecer. Me conta o que eu preciso saber para que tu seja o nosso contador e o que eu vou ter que fazer por mês, se eu pago imposto, se eu não pago, quando é que eu pago, quando é que eu não pago, ele é meu sócio, o que acontece com isso. As pessoas, gente, no Brasil empreendem por necessidade. Elas não têm conhecimento, a grande maioria não tem o conhecimento. E outra, mesmo que não seja por necessidade, as pessoas empreendem na sua área. O cara é consultor de qualidade. Qualidade não tem a ver
com toda a estrutura fiscal e tributária de uma empresa. Então ele não sabe disso. Ele é muito bom, ele é especialista naquilo que ele vai vender. Mas são raros os empreendedores que conseguem ser bom naquilo que ele se propõe, na sua atividade, vender hambúrguer, consultoria de qualidade, enfim, e também ter conhecimento administrativo, tributário, contábil, enfim. As pessoas não têm esse conhecimento e realmente nem é obrigado a ter, tá? É muito bom que esteja, quanto mais relacionamento, quanto mais conhecimento deles, melhor, mas não é obrigado. Então tu é que tem que começar a perguntar. E eu fiz uma lista de perguntas aqui que tu pode te preparar para quando essas conversas acontecerem. O que eu faço? Quando chega alguém, quando alguém me liga, alguém liga lá pro escritório, alguém me chama no WhatsApp, né? Me chama no Instagram querendo o WhatsApp para conversar sobre isso, aquilo, e a pessoa fala isso, eu disse, olha, isso é importante. Isso é importante. Diz para ela que tu considera isso importante porque para ela é importante. É o jeito dela pagar as contas. É o modo como ela decidiu que vai ter renda para 2021, 2022, a vida toda, enfim. Ou uma nova renda, enfim. Se a pessoa decidiu e contatou um contador, gente, para ela é importante. Então eu uso isso e digo assim, bom, olha, isso é importante. Quem sabe a gente marca uma reunião, nem que seja online. Eu sei que muitas pessoas são adeptas, não tenho tempo de fazer reunião. Pois é, gente, mas se tu não fizer reunião, tu vai perder velocidade. Tu vai perder tempo e não ganhar. Eu sei que tu pode pensar assim, ó. Calete, mas eu vou fazer uma chamada de vídeo com o cara vai ficar 15 minutos lembrando da infância e vamos falar. Aí quando eu começar a falar de coisa séria, a reunião que era para durar 20 minutos vai durar 40. Bom, vai também da tua habilidade de marcar talvez reunião com hora de começo e hora de fim, ou de no meio da conversa, olha, eu realmente preciso resolver as tuas coisas porque eu tô percebendo que tu tá com pressa, porque eles vão ter pressa, eles podem demorar 1 ano para decidir abrir a empresa. Quando eles decidirem abrir, eles vão ter pressa. Então tu usa isso também para agilizar essa reunião. E que perguntas tu deve fazer? Bom, quantos sócios? Como assim, cara? De começar pelo sócio? Sim. É só tu que vai tomar conta disso? Minha esposa vai ajudar, meu marido vai ajudar, eu sei tudo, mas meu marido vai ser auxiliar. Não, eu tenho um sócio, eu vou trabalhar na área comercial, ele na financeira, enfim. Tá, ok. Todos os sócios estarão no contrato social, estarão no papel, não tem problema nenhum. Não. Na verdade, o cara vai emprestar um dinheiro aqui, vai cuidar um pouquinho, mas na verdade, quem vai tocar a empresa é só eu. A hora que eu devolver isso, ele larga. Bom, então tá. Tu tem que pensar, tu vai perguntando e, óbvio, automaticamente vai perguntando. Uma limitada, 2 sócios, uma limitada com sócio, dá pra fazer EIRELI. É possível ir no MEI? Não sei. A divisão, se tiver sócio, a divisão é igual. Por que essa pergunta é fundamental? É fundamental porque tem que ir no contrato social. Mas mais ainda, ela é fundamental porque ali tu vai sentir quem decide mais. Se for uma sociedade a meio a meio, né, são 3 sócios, cada um tem o mesmo percentual, bom, eu preciso convencer os 3. Preciso convencer. Agora, quando a sociedade tem um sócio majoritário, a gente não pode ser bobo, a gente tem que também entender que o poder decisório provavelmente vai estar com ele. Então, são as ideias dele que a gente tem que ouvir, é o entendimento dele que a gente tem que ter, né, dessa pessoa, para que a gente saiba como lidar. Faturamento, vocês pensaram nisso? Vocês têm ideia de faturamento? Vocês fizeram algum cálculo para saber qual é o mínimo de faturamento que vocês precisariam em 1 mês, 3 meses, 6 meses? Cara, a gente acha que vai vender 10 hambúrgueres por dia. A gente já tem 2 clientes de consultoria acertados, a gente só está esperando o CNPJ para formalizar o contrato. E a gente acredita que vai pegar mais 3, 4 por mês, 2 por mês. Sim. Porque alguns nem pensam nisso, tá, gente? Daí tu vai dizer, não tem, Calete. Perdão. Não tem, Calete, não tem como o cara querer abrir uma empresa e não pensar em faturamento. E não é. Porque eles pensam, dá pra vender 30 hambúrgueres por noite. Dá pra vender não é uma estimativa de faturamento. Dá pra vender significa que ele calculou quanto tempo, em média, ele consegue produzir o hambúrguer, entregar no tempo certo
e que 30 hambúrgueres daria um lucro legal para ele. Agora, é possível? O que ele vai fazer para vender 30 hambúrgueres por noite? 30 hambúrgueres é a média ou é a meta mínima, é o ponto de equilíbrio diário? Ah, cara, ele não vai saber isso. Sim, ele não vai saber. E tu mostrar que tu sabe, tu faz com que ele pense cada vez mais, preciso desse cara. Eu preciso dessa contadora. Em 20 minutos de conversa, ela fez um monte de perguntas que eu não tenho como responder, mas que vão me ajudar no negócio. Por que essa reunião é fundamental? Ah, Calete, mas depois eu mastigo tudo, o cara não fecha comigo. Bom, o que acontece, gente? O que acontece? As pessoas muitas vezes vão pelo preço. E também numa conversa dessas tu sente o quanto a pessoa tem de capital inicial para despender. E outra, tu tem o teu serviço, tu tem a tua tabela, tu tem que seguir isso. Agora, é difícil quem é conquistado, quem é encantado, decidir apenas por dinheiro, entendeu? É mais provável que a pessoa vá atrás de ti e diga assim, olha, Calete, eu gostei muito, eu quero muito trabalhar contigo, o teu preço ficou assim pra mim, eu não vou te mentir. Enfim, acontece, as pessoas, né? Não vou te mentir, consegui um preço melhor ou consegui uma condição melhor. Trabalha com a condição. Ele tá começando, não tem porque tu ir na jugular dele agora. Ajuda ele, não, tranquilo, o contrato tá aqui, tudo assinado em contrato, tu vai cobrar por boleto, tem data de vencimento, tem juros se não pagar na data. Não é porque tu vai virar um banco e vai ficar rico cobrando juros, mas é que é o seguinte, ó. O bolso ensina mais, então, isso é só um parênteses aqui nesse vídeo, tu tem que cobrar juros para que, ou no máximo, de um dia pro outro o cara se atrasou, tá, não, tranquilo, atualiza aqui e tal, mas dependendo da coisa, tu tem que cobrar muito mais pelo efeito psicológico da cobrança extra do que exatamente do juro, entende? O honorário era X, agora eu tive que paguei 30 reais a mais esse mês de honorário. Só porque eu me atrapalhei, só porque eu não dei prioridade pro Calete. Não dei prioridade pra minha contadora. A ideia é despertar nele mensalmente o sentido de prioridade, porque todas as vezes que eles te mandarem um WhatsApp, eles vão querer ter prioridade. E essa conversa sincera que tu vai ter com eles a qualquer momento faz com que tudo fique às claras. Tudo fique às claras. É um parceiro, pode negociar, pode, mas enfim, pensa nisso de que essa parceria é profissional também. Ele vai te apertar em cobrança, em serviço, em prazo, e tu vai cobrar ele em dinheiro, salário, dinheiro, boleto, honorário. Ponto. Agora voltando para as perguntas. Terão funcionários? Não terão. Porque assim, é muito comum o empreendedor brasileiro sair fazendo as coisas. E a primeira coisa que ele faz é abrir um MEI. Abrir um MEI, porque não precisa de contador, porque não gastou taxa nenhuma, eu tenho um CNPJ, tá tudo certo, vou conseguir uma maquininha de cartão, daqui a pouco eu abro uma conta em banco e tá tudo certo. Sim, isso está muito fácil e isso é um projeto social que ajudou muitos empreendedores do Brasil e é ótimo. Eu sou muito fã do projeto MEI. O problema é que a pessoa abre o MEI, começa a trabalhar, usa, não usa, enfim, daqui a pouco consegue um emprego, larga, deixa de lado, e ela não conversa com a pessoa. Não conversa com alguém que entenda. E aí acontecem coisas bizarras. Do tipo, a pessoa lá parou de usar o MEI, vou parar de pagar isso aqui. Aí ela entra lá no portal do empreendedor e ao invés de encerrar o MEI, ela desenquadra o MEI. Ela descobre um ano depois que agora para fechar tem que ir na junta comercial. E por que eu tô falando isso? Porque isso retoma a primeira história lá. O operador sabia que o ventilador ia funcionar porque ele está diariamente falando, trabalhando, lidando sobre isso. O contador de hoje em dia está diariamente sabendo de coisas que aconteceram com colegas, está aqui no YouTube, no canal do Calete, aprendendo, ouvindo histórias, o que acontece, o que não acontece. E sabe que se tu não organizar antes, vai ter problema depois. Pensa, isso que eu estou te falando sobre o MEI, que ao invés de fechar, a pessoa desenquadrou do MEI, achou que tinha fechado e não fez mais nada, e descobriu agora, início de 2021,
que vai ter que fechar uma empresa individual na junta comercial, isso é real, gente. E a pessoa só me procurou agora. E não é eu digo, ela só procurou um contador agora. Porque ela tentou fechar a empresa, tentou fechar o empresário individual que ela tem agora, que não é mais um MEI, e não conseguiu. Óbvio, sim, óbvio que eu digo, quem não lida com a área, que não tem nada a ver com a área, não é fácil, né? Encerrar uma empresa, dar baixa numa empresa. Agora, se fosse dar baixa no MEI, era fácil. Se ela ligasse para qualquer contador naquela época, essa pessoa teria assessoria e fecharia o mês certinho. Então vai de nós também contar essas histórias, espalhar isso, tá? Com todo respeito, essa pessoa ela não errou porque ela quis. Ela errou porque ela quis economizar. Ela não falou com um especialista. Ela não falou com quem opera diariamente. Ela comprou a máquina de vários milhares de dólares ao invés de comprar um ventilador de R$ 49,90. É isso que ela fez. Isso acontece diariamente, gente. Porque chegarão clientes na frente de vocês querendo abrir uma empresa e se tu realmente for sincero, se tu realmente não pensar somente em dinheiro, tu vai olhar no olho dele e vai dizer assim: minha amiga, meu amigo, o ideal para ti é abrir um MEI agora. Tu não tem sócio, teu faturamento é baixo, tem um monte de incerteza e o local que tu quer não tem nem como regularizar, ou se não regularizar, nem o MEI funciona, nem a nota fiscal vai sair. Então, eu te indico que tu abra um MEI, veja se isso vai dar certo, teste, faturou 6.750 por mês, as coisas estão andando, sobrou um dinheiro, bom, vamos criar uma empresa, vamos tornar esse NPJ uma empresa mesmo, e aí vamos atrás de regularização, tu vai ter um contador, um custo fixo mensal. Ah, galera, eu quero ser MEI, quero pagar um contador, eu tenho clientes que são MEI e que querem uma assessoria, uma conversa comigo mensal, não tem problema, beleza, vamos pra ti, aproveita. Vai lá, cobra dele, ganha dinheiro, ensina ele, faz com que ele erre menos, gente. Porque essa reunião inicial, ela é ganhar tempo, porque velocidade é ir na direção certa. É na direção certa. Não adianta achar que tá indo rápido e ter que refazer coisas. Eu não sei vocês, eu tenho pavor de refazer coisas que eu já fiz. Eu tenho pavor de tentar fazer uma alteração na junta comercial e ter o pedido por A mais B lá, o processo entre exigência, porque eu errei, porque eu esqueci. Ok, acontece, é do jogo. Mas eu tenho pavor de refazer coisas porque toma um tempo que não estava calculado. Claro, existe margem para erro, existe margem para tudo. Tem dia que a gente produz muito, tem dia que a gente não produz tanto. Mas refazer as coisas por não saber... Imagina isso. Tem gente que abre empresa e eu já escutei casos, esse não aconteceu comigo, tá? Mas assim, tem gente que abriu empresa no endereço do sócio porque o sócio não mandou o endereço, a sala que ele tinha alugado não mandou o endereço. Olha o tamanho da falta de comunicação entre o contador que está abrindo a empresa e o empresário, que o empresário não falou para ele que ele já tinha definido a sala e que o endereço era X, não era Y. A empresa foi aberta com o endereço residencial, no endereço residencial do sócio, como se fosse um ponto de referência. Enquanto a primeira conversa aconteceu e a empresa nasceu, o sócio nesse meio tempo alugou uma sala. Não se falaram. Retrabalho. E aí, retrabalho desses, tu vai conseguir cobrar de novo tudo que tu cobrou para abrir? O trabalho é quase o mesmo. Abrir uma empresa, regularizar no alvará, inscrição estadual, e aí alterar a empresa, altera o alvará, altera o seu estadual, é muito parecido o trabalho. Mas a chance de tu cobrar a mesma coisa de um cara que já é teu cliente é minúscula. E teu trabalho é quase o mesmo, ou outro, ou pior. Tem que digitar toda a alteração. É mais complicado alterar uma empresa do que abrir, normalmente. Então, gente, utilizem. Quando alguém te falar, quero abrir uma empresa, anote essas perguntas. Quantos sócios? São todos no papel, a divisão é igual, qual é a estimativa de faturamento, se terão funcionários ou não. Com essas 5 perguntas,
tu abre um leque de conversa gigantesco e óbvio que provavelmente surgirão outras questões que tu irá responder para ele. Porque muita gente sabe que o Simples Nacional é o jeito mais barato de pagar imposto no Brasil depois do MEI. Mas alguns nem sabem. E alguns ouviram falar que o Simples Nacional é mais barato, mas para a atividade dele não se enquadra. Ou se enquadra, mas para o faturamento que ele estima, ele vai pagar mais no Simples do que no presumido, por exemplo. Acontece com algumas empresas de serviço, isso é bem comum. Né? Pega o Super Simples aí, a alíquota básica é perto de 17%. Tem presumido pagando 13%. Então, dá? Não dá? Vale a pena? Porque com essas 5 perguntas, tu começa a responder as coisas que tu precisa. Tu começa a responder as coisas que tu precisa. Então, gente, pra gente já ir finalizando o vídeo de hoje. Quando alguém te falar que quer abrir um negócio, respira. Pensa com calma. Com certeza, se tu não pensar nada, se alguém te falar que quer abrir uma empresa e tu já sair falando, tu ainda assim terá muito mais conhecimento que esse futuro empreendedor, essa futura empreendedora. Com certeza. Mas se tu parar 1 minutinho, 5 minutinhos, respirar, lembrar dessas perguntas que vão estar aqui na descrição do vídeo. Aliás, se tu gostou desse vídeo, curte o vídeo. Curte o vídeo, manda pro colega teu. Manda para alguém que trabalha no societário da tua empresa de serviços contábeis. Vamos espalhar a contabilidade em 2021, tá? Mas voltando. Quando alguém te perguntar isso e tu respirar um pouquinho, tu vai dar show. Tu vai mostrar para ele que ele precisa de ti. E não é de um contador, ele precisa de ti. E se ele precisar de ti, ele nunca mais te larga. Se ele precisar de ti, só depende de ti para ter um lifetime de 10 anos, gente. Né? Para ter um cliente que seja teu cliente por 10 anos, por 7 anos, por 15 anos. Porque aí ele entende a tua importância, ele confia mais em ti. E aí só vai... A única coisa que tu não pode fazer é ser mentiroso. 2 coisas que tu não pode fazer. Ser mentiroso e... Que no caso, mentiroso é o fato de prometer prazo que tu não cumpre, porque isso é o que faz o cliente feliz ou triste, tá? Porque se tu der um prazo horrível para ele, porque pode acontecer, e atender melhor, se te esforçar para entregar antes, ok. Agora, se tu prometer para amanhã, faz para amanhã. E a segunda coisa é ser negligente com as operações, com as coisas que ele nem sabe, né? Que geram multas, declarações acessórias, e isso é complicado. Então, quando alguém te disser, quero abrir uma empresa em 2021, eu acredito que isso vai acontecer muito, muito. Por quê? Não são só as festas que a pandemia represou. Não são só os eventos com aglomeração que a pandemia represou, gente. A pandemia trouxe muito medo para muita gente, para todo mundo, né? É um medo de saúde e um medo de negócios. Muita gente que começou 2020 com um plano de abrir uma empresa, segurou. E agora, por mais que a vacina não tenha chegado ainda, essa demanda, ela ficou represada por um tempo. Então o volume de pessoas querendo regularizar, registrar, abrir, começar novos negócios está gigante. Então aproveita, surfa essa onda, conquista os clientes e aí sim, com a tua carteira certinha, tu vai crescendo com eles, né? Tu vai conseguindo vender mais coisas para eles e vai com crescimento orgânico e um ativo, né? Trazendo gente, fazendo com que tu consiga atingir a tua meta de faturamento, de rendimentos, enfim. Beleza, gente? 2021 é o ano do empreendedorismo contábil. Muita gente vai tirar os sonhos do papel e vai precisar de contador que entregue as coisas ágeis e que saiba o que está fazendo. Então, te planeja, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui, Calete, queria saber mais sobre isso, mais sobre aquilo, fica à vontade, porque nós estaremos aqui semanalmente espalhando contabilidade. Sucesso, um abraço, um ótimo 2021 para todos nós.